Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Eu sou Henrique Silveira e esse é o nosso canal de pregação. No vídeo de hoje eu vou trazer para você um esboço inédito para que você possa pregar ou aprender a fazer o seu próprio esboço. Lembrando que no nosso canal você tem um curso para fazer os seus próprios esboços e aprender a pregar de forma eficaz. Antes de começar o nosso esboço, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário para que nós possamos saber se você gostou ou não do vídeo, para que nós possamos continuar fazendo. Vamos à nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um esboço de sermão que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e o verso de número 24 e 28. Lembrando que o capítulo de número 16... o Senhor Jesus vai trazer um contexto para poder depois pregar uma mensagem que nós damos o seguinte tema a ela: as 5 características do Evangelho de Jesus. Antes de Jesus pregar sobre as 5 características do seu Evangelho, Jesus faz a seguinte pergunta: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro diz assim, uns dizem que é profeta, um diz que é Elias, e de repente Jesus faz uma pergunta mais direta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então, tomando a palavra, diz para Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta rocha, sobre esta afirmação que Jesus é o Filho de Deus, a igreja será erguida e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é interessante que após Jesus pronunciar dessa forma, Jesus começa a falar que ele iria padecer na mão dos judeus, dos escribas, ser cuspido, maltratado e ser morto e ressuscitaria ao 3º dia. Mas logo Pedro toma novamente a palavra e diz assim: tem misericórdia de ti, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus então repreende Pedro e diz: olha, para trás de mim, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É interessante a gente entender esse contexto, porque Pedro havia acabado de proferir que Jesus era o Filho do Deus vivo. E agora, quando Jesus fala do seu sofrimento, Jesus fala do que ele iria padecer, Pedro então toma a palavra dizendo: tu és filho de Deus, você não vai sofrer. E é essa ideologia que muita gente quer pregar hoje na igreja, que pelo fato de sermos filhos de Deus, nós não vamos sofrer, nós não vamos passar por dificuldade. E é interessante que aí então Jesus começa a falar sobre as características do Evangelho, do seu Evangelho. E uma das primeiras características que Jesus fala é que o Evangelho é um Evangelho de escolha. Versículo de número 24, é um Evangelho de escolha. Evangelho de escolha porque ele diz: se alguém quiser vir após mim. Ele deixou bem claro que você tem que escolher, é se você quiser. Então é um evangelho de escolha. A segunda característica é um evangelho de renúncia. Evangelho de renúncia, ele diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pare de viver para si mesmo para viver para Deus. Primeiro, é um evangelho de escolha. Segundo, é um evangelho de renúncia. São características do evangelho de Jesus. Pedro estava dizendo: tu és filho de Deus, você não sofrerá. Isso não vai acontecer contigo. O sofrimento não vai chegar até você. O sofrimento não vai bater na tua porta. E Jesus começa então a mostrar o que é o seu evangelho. Primeiro, um evangelho de escolha, um evangelho de renúncia. Terceiro, um evangelho de cruz, um evangelho de sofrimento. Ele diz: olha, se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz, o sofrimento por seguir Jesus. Então, o Evangelho de Jesus, ele inclui o sofrimento também por amor a Cristo. É um Evangelho de cruz. Em quarto lugar, é um Evangelho de vida. Jesus disse assim, olha, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem quiser aproveitar a vida, curtir a vida, fazer como muitos querem fazer hoje, curtir a vida, ou seja, aproveitar o máximo da sua vida e fazer todo tipo de desejo do seu coração, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Ele estava dizendo, é um evangelho de vida, que você ganha quando você perde, renuncia, quando você sofre por amor a Cristo. É um evangelho de vida eterna. É um evangelho de vida eterna. Quinto lugar, é um evangelho de recompensa. Versículo 28 diz que o Filho do Homem virá e recompensará cada um segundo as suas obras. Toda obra que nós fazemos por amor a Cristo tem recompensa. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Então, bem clara, as 5 características do Evangelho de Jesus. Primeiro, é um evangelho de escolha. Segundo, o evangelho de renúncia. Terceiro, é um evangelho de cruz. Quarto, é um evangelho de vida eterna. Quinto, é um evangelho de recompensa por tudo aquilo que nós fazemos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber a notificação e também deixar aí nos comentários o seu gostei, ou se você quer que a gente prepare um esboço de algum texto. Embora o nosso tempo é muito corrido, mas nós vamos nos esforçar para fazer isso. Que Deus abençoe você e a sua casa.